E ainda sobre a decisão do TCU contra os ex-membros da Força Tarefa da Lava Jato, vamos conversar agora com o Biratã Caseta, ele que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Presidente, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite, Vitor, boa noite, Lívia, é um prazer estar com vocês. Presidente, a ANPR, inclusive, já emitiu uma nota durante a tarde criticando essa decisão do Tribunal de Contas da União, lamentando o entendimento dos ministros, dizendo que não vê nenhuma irregularidade. Queria que o senhor nos explicasse exatamente qual foi o principal problema que o TCU viu na ação dos procuradores. Foi o fato de serem procuradores de diferentes estados, a forma de organização da força-tarefa, que demandou gastos acima daquilo que havia sido proposto diante disso, quais vão ser os efeitos? Isso pode evitar a formação de novas forças-tarefa como essa no futuro? Bom, a base da decisão do ministro Bruno Dantas foi a alegação de que não foram feitos estudos antecipados em relação ao modelo. A afirmação é de que, no momento em que se iniciou a Força-Tarefa Lava Jato, já deveria ter havido um estudo demonstrando os custos, como esses custos seriam adimplidos, o quanto eles seriam mais baratos do que as outras formas de atuação. Há um erro de premissa aqui. Primeiro, no momento em que isso se iniciou, não se sabia a dimensão dos fatos, quanto tempo se iniciava, tanto que a Força-Tarefa foi sendo renovada periodicamente diante da necessidade comprovada de novos problemas. Então, a alegação do Tribunal de Contas de que não houve um estudo fundamentado, ela é um equívoco. Mas há um maior ainda, Vitor, se me permite. O ministro ele ingressou numa área que afeta diretamente a autonomia orçamentária e financeira do Ministério Público para se auto-organizar, e fez uma afirmação de que a opção por um modelo de força-tarefa era mais caro, era, na expressão do Tribunal de Contas, antieconômico, do que o outro modelo, que seria o de aumentar o número de procuradores efetivamente lotados em Curitiba e, a partir desse aumento, não pagar diária. O problema é que há uma demonstração nos autos, feitas não pela associação, mas sim pelo próprio Ministério Público Federal, demonstrando que esse outro modelo, ele primeiro não garantia que você conseguisse colocar ali em tempo hábil, rápido, pessoas com experiência naquele tipo de investigação. Mas ainda assim, ainda que se tivesse feito essa outra forma, uma forma de lotação de pessoas ali, essa forma de lotação era mais cara, porque nós temos um número fechado de membros, nós teríamos que tirar membros de outras cidades para levar para Curitiba. Ao tirar essas pessoas dessas cidades, nós teríamos que substituí-las nas cidades de origem, e todo esse processo era mais caro do que o modelo que foi feito, que limitava o pagamento de diárias a um parâmetro máximo de 8 diárias por mês. Mesmo modelo que é adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio TCU em outros momentos, limitando esse número de diárias. Então, a afirmação de que não houve estudo prévio, ela é um erro, e o segundo erro é afirmar que isso é mais caro do que a opção que ele dimensionou. Tanto o ministro não tem esses dados, que se ele pudesse realmente afirmar que era mais caro, ele poderia dizer os valores. Isso nunca foi dito, nem ele, nem o representante. Tanto que a área técnica do Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público do Tribunal de Contas se manifestaram contra a condenação, e o ministro desprezou essas manifestações técnicas fundamentadas. Agora, presidente, logo depois que saiu essa decisão do Tribunal de Contas da União, o ex-procurador Deltan Dallagnol foi às redes sociais para se posicionar a respeito disso e reforçou algumas dessas falas a nós aqui da Jovem Pan News ao longo de uma entrevista na tarde de hoje. Ele se diz vítima de perseguição e, inclusive, fala que esses 4 ministros do tribunal que o condenaram foram delatados anteriormente pela Operação Lava Jato. O senhor concorda com essas afirmações, que ele está sendo vítima de perseguição e que isso poderia ser uma reação desses ministros que em algum momento foram alvo dessa Operação Lava Jato? Lívia, eu não vou cometer o mesmo erro que eu critico no ministro Bruno Dantas. Eu não vou usar adjetivos. Eu vou trabalhar com a questão técnica. A questão técnica objetiva nós temos a demonstração de que as diárias pagas num período de 7 anos foram pagas com exata necessidade, foram pagas como um meio mais eficiente e mais barato para uma investigação. Acho que o Deltan está no papel dele de procurar motivos, e o meu papel é demonstrar que num processo de controle de contas, num processo de atuação do Ministério Público, adjetivos não cabem. O que cabe é a demonstração de fatos. Nós temos um fato concreto.
A força-tarefa existiu, trabalhou, deu resultados, era o jeito mais econômico e não cabia a João Vicente, a Deltan Dallagnol e a Rodrigo Janot nenhum tipo de punição por terem executado todo um projeto que era um projeto tradicional dentro do Ministério Público, uma forma correta, adequada e fiscalizada, tecnicamente fiscalizada. Presidente, vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, começando com o Miguel Daúde. Presidente, boa noite. Essa decisão, quando o próprio ministro, né, que votou a favor da condenação, ele fala em custo-benefício, quer dizer, na realidade, o custo da operação foi insignificante diante do benefício que o Estado teve com a devolução de recursos. Como o senhor analisa isso? Eu sei que o senhor não quer entrar no mérito político, mas custo-benefício a gente compara o quanto custou e o quanto teve de retorno para o Estado. Como o senhor vê essa realidade diante dessa decisão? Miguel, a sua pergunta é perfeita, ela ataca os pontos corretos. Se está fazendo agora um jogo de números para se dizer que o procurador tal recebeu 300 mil de diário, o procurador X recebeu 400 mil de diário. Primeiro, é importante colocar isso no tempo. Nós não estamos falando de pessoas que receberam essas diárias num período curto de tempo. São pessoas que trabalharam efetivamente e muito durante mais de 7 anos. E essas diárias, então, foram sendo pagas num período muito longo de tempo e não de uma vez só. Não da forma como o voto do ministro Bruno Dantas tenta colocar, como se nós estivéssemos falando de uma farra, de um enriquecimento ilícito. Não é isso. Nós temos pessoas especializadas, gente com muita experiência no combate à corrupção, à recuperação de ativos, que trabalharam, que se deslocaram de São Paulo, Porto Alegre, de outros locais, para ficar em Curitiba. Ficavam, na maior parte das vezes, muito mais do que 8 dias, ficavam 15 dias, recebiam diárias como se tivessem ficado apenas 8 dias. E que produziram um resultado concreto. Se nós pegarmos os valores recuperados de contas na Suíça ou de outros diversos valores que vieram do exterior, esse custo de 2,5 milhões, 2,8 milhões em diária, diluído em 7 anos, ele é ínfimo, ele é absolutamente nada diante do custo. E ainda que não se tivesse recuperado nada, vamos supor que não vamos esquecer todo o passado, o que se recuperou, a efetividade do que nós fizemos, ainda assim seria a única forma econômica e eficiente de combater isso. Por quê? Porque nós não estamos falando de um processo comum, nós estamos falando de um processo imenso, com uma dimensão absurda de documentos para serem investigados, que não poderia ser colocado na mão de um grupo pequeno e despreparado de colegas, ou não tão preparados quanto esses que foram escolhidos. E foram escolhidos pelo próprio ministro Bruno Dantas, colocou isso, e o ministro substituto André Luiz, coloca bem isso quando ele coloca o seguinte: olha, o próprio TCU, quando faz forças-tarefas, o processo de escolha é o mesmo. Você busca dentro da instituição aquelas pessoas que ao mesmo tempo reúnam condições de trabalhar e de dar resultados e que tenham disponibilidade para esse deslocamento. Então, resumindo a sua pergunta numa única frase, o custo de diárias, diante do que nós conseguimos recuperar, é ínfimo. E ele está diluído em 7 anos e não pode ser trabalhado como se fosse um enriquecimento de pessoas que foram à praia ficar assistindo e recebendo dinheiro ou gastando dinheiros públicos. Isso não ocorreu. Constantino, rapidinho para a gente fechar. Rapidinho, presidente, eu sei que o senhor não quer entrar em adjetivação ou análise política, mas nós temos aí, por conta até mesmo da menção do dinheiro, da montanha de dinheiro que foi recuperada, nós temos os corruptores, muitos foram presos, muitos pagaram pena por isso. E nós temos um desaparecimento da figura dos corruptos, né? Como é que anda o ânimo de procuradores vendo esse desfecho de uma operação tão bem sucedida que, de alguma forma, caiu no gosto popular? Constantino, sem dúvida alguma, é desalentador, para usar uma expressão até muito leve. É desalentador termos todo um esforço de muitos anos, de um esforço que apresentou resultados, julgado com essa disfarçatez com que isso foi feito. E aqui eu uso esse adjetivo propositadamente. Nós não podemos deixar de lembrar que o papel do Tribunal de Contas é sim verificar a regularidade dos atos, mas essa regularidade tem que ser feita como é feita sempre, ou deveria ser sempre feita, tecnicamente. Então, quando você vê um julgamento que se afasta dos pareceres técnicos, se afasta das provas dos autos, para afirmar sem provas
que houve um gasto excessivo de recursos e trabalha com números, trabalha com hipóteses, com adjetivações, isso sem dúvida nenhuma gera, naqueles que estão no trabalho cotidiano, rotineiro de combate à corrupção, a preocupação, será que não estarei eu amanhã nessa mesma situação? Será que cumprir a minha função está realmente protegido pelo aparato estatal? Eu espero, e aqui não é um discurso da boca para fora, eu espero que o próprio Tribunal de Contas da União reveja a sua decisão e que traga as coisas para o seu leito natural, para que nós, como membros do Ministério Público, possamos continuar a prestar o papel, que é o nosso papel, de combater a criminalidade de toda forma. Ok, ouvimos aqui o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta. Obrigado mais uma vez, presidente, pela entrevista. Uma boa noite, até uma próxima. Boa noite.